Só liberar aqui a gravação que a gente começa, viu? Pronto? Liberado, bora lá. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos lá hoje retomar nossos estudos, né, acerca da recuperação judicial e falência. Na verdade, RJ, recuperação judicial, a gente já falou para nossa V1, né? Hoje a gente vai retomar aqui com a matéria da V2, propriamente dito, que será a falência. Antes, só cumprimentar aqui a galera aqui, boa noite aqui para Gleice, Joelmo, Imi também por aqui. Joelmo também está aqui, show de bola. André e Evan também, todo mundo por aí, maravilha. Boa noite a todo mundo. A aula já está sendo gravada, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Pessoal, então, hoje vamos começar um novo assunto, o assunto da falência. Deixa eu colocar aqui no slide, calma aí. Pronto, da falência. Vê se melhora para vocês quando eu faço isso, ver se tem alguma alteração. Bom, então nós vamos falar sobre a falência. Até então, a gente tinha começado sobre a recuperação judicial. O nome já fala recuperação porque a empresa ela estava em aberto e ela continuava o funcionamento. Só liberar aqui a entrada aqui do pessoal. Suzana, pronto. Então, a recuperação judicial, pessoal, a empresa ela está em aberto, ela está em funcionamento, tá? E ela tenta, justamente como o nome já fala, se recuperar pela via judicial. Por isso que o nome é recuperação judicial. A gente viu para a nossa primeira avaliação, para você ingressar judicialmente com a recuperação, você precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, estar mais ativo há pelo menos 2 anos, não ter tido a concessão da RJ, né? Deixa eu liberar aqui, galera, tá todo mundo chegando. Não ter tido. Oi, Gleice, o áudio está baixo? Esse melhorou, calma aí, vou ficar mais próximo aqui. Porque eu tô sem o microfone, ó. Na verdade, ele parou de funcionar. Deixa eu ver se tá melhor agora, tá dando para ouvir melhor? Tô mais perto aqui do notebook. Estão me ouvindo? Tá? Beleza, show de bola. Bora voltar aqui para a apresentação. Então, deixa eu botar aqui na apresentação. Pronto. Então, pessoal, na nossa V1, a gente falou um pouco sobre a RJ, a recuperação judicial, e a gente viu que para poder ingressar judicialmente com uma recuperação judicial, a empresa ela tem que estar em funcionamento pelo menos 2 anos, não ter tido concessão da recuperação judicial nos últimos 5 anos, né? Um sócio administrador não responder por um crime falimentar. Então, a gente viu tudo isso, a gente viu a petição inicial, que ela é toda instruída com todos os documentos, o advogado ele ingressa judicialmente para a recuperação judicial, né? E aí, o juiz, ao despachar, ao dar o deferimento, ele já nomeia um administrador judicial. Esse administrador judicial, como o nome já fala, ele vai administrar pela via judicial toda a empresa, para ver o que ela está comprando, o que ela está gastando, o que ela está contratando. Então, ele vai regulamentar, vai regularizar tudo direitinho da empresa, né? Para depois ele lançar edital para você se habilitar. E aí, lá no plano, lá na Assembleia Geral de Credores, o administrador, ele apresenta o plano de recuperação da empresa e aí segue o fluxo de acordo com o plano apresentado. Isso que a gente acabou de falar foi um resumo, na verdade, de tudo aquilo que a gente já estudou para a nossa V1, acerca da RJ, acerca da recuperação judicial, tá? Agora, a gente vai entrar na falência. A falência, como o nome já está falando, a empresa ela não está mais em funcionamento, tá, pessoal? Essa é a primeira grande diferença existente entre a recuperação judicial e a falência. A RJ, a empresa ainda está funcionando, trabalhadores ainda existem, ainda vão lá trabalhar, mas quando eu falo, quando eu vou falar que a empresa faliu, ela não está mais em funcionamento. Não tem mais ninguém trabalhando para ela. E aí, é muito interessante, né? Antes de a gente entrar aqui no mérito, na história que existe acerca da falência, ocorre aqui na falência, que a gente vai já estudar aqui, a figura da massa falida. A massa falida nada mais é do que juntar. Eles juntam
tudo que tem de patrimônio da empresa, já que ela não está mais funcionando, a única forma que a empresa tem de conseguir pagar, de conseguir honrar com aqueles seus credores, ela juntando tudo que ela tem, patrimônio, dinheiro, sei lá, bens, móveis, imóveis, ela junta tudo e forma aquilo que a gente chama na falência, que a gente vai já estudar, de massa falida. E essa massa falida é uma grande massa, né, de bens, de valores, e que você vai usar para pagar ali aos credores daquela empresa. Tá? Então, a falência, pessoal, primeira grande coisa, falência, a empresa não está funcionando, ela está encerrada as atividades. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber. Tá? Professor, qual é a origem da falência? Né? Ela vem lá do direito romano também, tá? Um pouquinho de história, né? E a falência é interessante, porque ela passa, na verdade, até essa responsabilidade patrimonial, essa mudança que existiu na história do direito falimentar, né? Onde a falência é uma empresa, ela deixa, então, de funcionar e, de fato, ela passa a pagar os credores por meio do seu patrimônio. Ela não funciona mais a empresa. Então, o que ela faz? Ela junta todo o patrimônio que ela tem para pagar ali os credores, né? E aí, pessoal, antes de entrar em falência, geralmente a gente tem um cenário de crise muito aguda, uma crise muito veloz, né? Porque a empresa ela não consegue se recuperar, o ativo é menor do que o passivo, ou seja, a empresa ela está na insolvência, ela não consegue parcelar, não adianta, tipo assim, ela fatura R$1.000 e o débito mensal é de 100 mil, 1 milhão, não tem como ela conseguir honrar com o seu compromisso. Então, não tem outra saída, pessoal, senão a falência, tá? Então, deve seguir uma execução especial, que é o que a doutrina gosta de falar. A doutrina chama a falência de execução concursal do devedor empresário. Ou seja, como a empresa ela não funciona mais, a doutrina gosta de falar que o procedimento da falência é um procedimento de execução do patrimônio. Então, o credor ele vai executar o patrimônio da massa falida. Tá? Então, é bem interessante, a gente vai estudar isso no decorrer desse mês, né, de maio, né, porque em 1º de junho, né, começa as nossas V2, então a gente vai ter só esse mês de aula, propriamente dito, né, esse mês de maio, que começa no nosso próximo encontro, mas hoje já está dando pontapé inicial a falência, tá? Então, a falência, ela nada mais é do que essa execução especial. Como eu disse e reafirmo, a empresa ela não está em funcionamento. Ela está fechada. Ela já está entrando com pedido de falência, assim dizendo. Tá? E aí, pessoal, como ela não está em funcionamento, todos os credores eles vão ser reunidos num único processo, que é o processo do pedido de falência. Tá? Assim como a recuperação judicial, a falência ela é regulada pela Lei 11.101/2005, lei essa que foi atualizada no final do ano passado, com algumas mudanças, tá? E a gente vai comentar sobre elas no decorrer aqui do nosso mês de maio, tá? Beleza? Então, falência vai ser a nossa nova temática de estudo, como que a gente vai se debruçar sobre isso, tá? Primeira coisa importante a gente falar aqui na falência é acerca dos princípios da falência. Artigo 75 da lei. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e economia processual. Ou seja, pessoal, como eu disse, na falência, a empresa está encerrada, ela já fechou, ela não trabalha mais, não funciona mais. Então, existem dois grandes princípios previstos na lei falimentar acerca da falência. O primeiro deles é o princípio da preservação da empresa. Vixe, professor, eu já ouvi falar sobre isso. Lá na recuperação judicial,
O artigo 47 da lei também falava em preservar a empresa. Exatamente. Na falência, do mesmo jeito. Só que, além da preservação, tem a maximização dos ativos. Vamos já falar sobre isso. Olha esse artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos. Ou seja, como eu disse para vocês, a empresa, quando ela está em falência, ela não está mais em funcionamento. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que preservar aquela empresa e maximizar os ativos. Ou seja, o processo da falência, ele tende a ser um processo mais célere. Olha aqui, ó, o processo da falência atenderá ao princípio da celeridade. Mas por que, professor? Por que a ideia é que o processo seja mais rápido? Pessoal, por causa dos ativos, que com o tempo, cada dia que passa, cada hora, cada minuto, cada segundo que passa, o ativo da empresa ele vai se desvalorizando. Professor, e o que são os ativos? São os bens móveis e imóveis. Então, por exemplo, vamos supor, a Nassau entrou com pedido de falência, Deus me livre, né? Mas vamos supor que a Nassau entrou com pedido de falência. Ninguém, todo mundo, eu, os professores, todo mundo foi demitido. O que ficou? Os bens, só o patrimônio. Então, a ideia da maximização e da celeridade é que esse processo da falência ele seja um processo mais rápido. Por quê? Porque a cada dia que passa, essa mesa, esse ar-condicionado, essa luz, ela vai se desgastando. E quando ela se desgasta, automaticamente o valor dela cai. E quanto menos valor, menor vai ser o pagamento do credor. Olha só a situação. Então, o processo de falência, no processo, realmente o juiz, quando eles pegam esse processo, eles tendem a andar o mais rápido possível. Porque, como eu disse, cada dia que passa, os ativos vão se desvalorizando. Então, aquele carro, sei lá, a empresa tinha um caminhão 2010. Já está 10 anos de uso. Cada ano de processo da falência vai desvalorizando. Então, um caminhão que valia, sei lá, 50 mil reais, passa agora a valer 40. E daqui a um ano passa a valer 30, passa a valer 20, porque o carro está parado. Então, ao invés de ele pagar, sei lá, 20 credores, ele só vai conseguir pagar 10. Então, a falência, ela tem esse princípio da preservação da empresa e, sobretudo, da maximização dos ativos. O que é maximização dos ativos, professor? É você tentar fazer com que eles não se deteriorem. É você fazer com que os ativos eles sejam maximizados. Os seus valores não caiam. Então, a ideia, por meio do princípio da celeridade, por meio do princípio da economia processual, é fazer com que esse procedimento ele seja um procedimento mais célere do que da recuperação judicial. Deixa eu ver aqui, pessoal. Só que as perguntas, eu não tinha visto. André Eber, e se a massa falida não for o suficiente para honrar com todos os seus credores? Exatamente, André Eber. Essa é a grande questão, né? Professor, se realmente, vamos lá, juntou todo mundo, tudo que tinha, e deu, sei lá, 10 mil reais. A dívida é de 1 milhão de reais. E aí, professor, como é que faz? Bom, Evelyn e André, nesse caso é o seguinte, infelizmente não tem para onde ir, né? Então, vai ficar no prejuízo o credor. A não ser que o proprietário da empresa, ele tenha agido de má fé. Porque com isso, a gente consegue aquele fenômenozinho da desconsideração da personalidade jurídica. E aí vamos para cima dos bens dos sócios.
Mas isso só se ele tiver agido de má fé. Se ele, de fato, foi para falência para não pagar a galera, ele fez de propósito, o cara foi safado. Então, se ele tiver feito isso, é possível a gente seguir por um outro caminho. Mas, via de regra, quando os bens não são suficientes para honrar com o pagamento dos credores, infelizmente, vira-se um prejuízo para o credor. Infelizmente. Tá? Márcio. Oi, pode falar. É o William, tudo bem? Diga lá, William. Ei, a falência, ela pode ter as duas vias, tanto judicial como extrajudicial? Pronto, show de bola. Ela também pode ter as duas vias, tá? Tanto a falência judicial quanto extrajudicial, tá? Mas aqui no caso é interessante o William está falando, porque a falência, de fato, ela é utilizada pela via judicial. Tá? Apesar de existir discussões acerca da extrajudicialidade da falência, a regra que se passa é por meio da judicialização. Beleza? O que mais? Professor? Valeu, obrigado aí. Show, meu William. Professor, uma empresa, quando ela está falida, ela pode abrir novamente, mas com outro nome? Inglês, se ela falir, ela pode abrir com outro nome, sem problema, tá? Porque se ela faliu, existe, então ela passou por um procedimento, ela honrou com seus credores, né? Pagou o que podia, e pode abrir? Pode, sem problema, tá? Agora, um detalhe, pessoal, aí tem que sempre estar observando se essa movimentação de falência, se ela foi, como posso fazer, dolosa. Ou seja, tem muita gente, né, que às vezes quer falir a empresa para deixar de pagar, né? Então, você tem que ver a movimentação. Se a pessoa começou a se desfazer do patrimônio, né, para quando chegasse a falência, ela não ter nenhum patrimônio para honrar. Então, tem várias coisinhas que a gente vai estudar aqui, que a gente tem que ficar de olho, tá? O próprio juiz, ele vai falar acerca disso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas lá na frente, ó, calma aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, termo legal da falência. A gente vai achar isso mais na frente, tá? Mas o termo legal da falência é quando o juiz, ao se deparar com um pedido de falência, né, ele vai puxar os meses para trás de movimentações que existiram. Então, ele vai ver se a pessoa chegou a vender um patrimônio antes do tempo, se a pessoa quis se desfazer do patrimônio, se ela saiu vendendo o que ela tinha de propósito 2 anos antes, porque ela já sabia que lá na frente ia entrar em falência. Então, a gente vai estudar mais na frente, vamos já estudar, pessoal, sobre isso, tá? O juiz, ele analisa toda essa situação, tá? Ele fica de olho. Porque você agindo de maneira dolosa, você agindo de maneira a enganar, a querer se safar, aí isso a legislação não protege. É isso que volta e meia se discute muito, porque tem-se a ideia de que, por exemplo, a falência, a recuperação judicial, elas são formas de você deixar de pagar, né? Tem gente que fala isso. A falência como posso dizer, a falência e a recuperação judicial são formas de dar calote, né? Então, esse tipo de informação, às vezes, assim, equivocada, porque a legislação não mais protege o devedor nesse sentido, tá? Então, já existiu essa figura, né? Mas, tanto que era na época da concordata, a lei da concordata, mas aí, pessoal, hoje não se tem mais algo nesse sentido, tá? A legislação 11.101, ela é muito direta nesse assunto, tá? E aí, deixa eu só liberar aqui, calma aí.
Só um momento aqui, pessoal, que estava mandando mensagem aqui para mim, só para eu liberar aqui, calma aí. Pronto. Foi mal. Então, a falência fraudulenta, como bem colocou aqui a William, né? De fato, tem que sempre estar de olho nisso, tá? Beleza? Porque agindo dessa forma, de maneira fraudulenta mesmo, tá? Isso não pode ocorrer. Tranquilo? Professor, quando não quer pagar? Bom, Gleice, no caso, quando a empresa não quer pagar, né? Ela vai estar aí tem que analisar a situação, né? Mas, quando ela não quer pagar uma dívida que ela tem, né? Aí você tem que ver se, de fato, como eu disse, se ela usou de maneira dolosa, né? Então você pode ir para cima do patrimônio dos sócios, né? Ou algo do gênero. Beleza? Tem algumas outras saídas. Tá? Mas a gente vai ver aqui, pessoal, que a figura da falência... deixa eu só travar aqui meu celular, pronto. Que aí não atrapalha a gente, né? Mas... Oi, pode falar, William. Eu vi falar que o credor, ele pode pedir a falência do cliente? Isso, pode. A gente vai falar sobre isso. Existe até um protesto próprio disso. É o protesto com pedido de falência. Então, muita gente até, pessoal, existem duas formas de pedir a falência. A gente vai falar sobre isso. Aqui nos próximos slides. Existem duas formas de pedir a falência. Ou você pode pedir, ó, tá aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, artigo 97, ó. O próprio devedor pode pedir a falência, ou seja, aquilo que a gente chama de autofalência. O cônjuge, sobrevivente ou qualquer outro herdeiro, né? Um acionista da empresa ou qualquer credor. A gente vai falar sobre isso, tá, Will? No decorrer aqui das nossas aulas. Vamos puxar o assunto, não. Calma aí, pô, porque senão a gente vai puxar o assunto. Mas, de fato, o credor ele pode sim, tá, Will? E existe até um protesto específico sobre isso. No cartório, tem um protesto de título até o pedido de falência. Então, muita gente, agora sim, tem muita gente, que a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas tem muita gente que pede a falência da empresa, o credor ele pede a falência da empresa, para que a empresa, ao falir, pague a dívida que está ali existente. Esse tipo de atitude não pode. Você pode pedir se de fato for verídico. Tem gente que pede a falência só para cobrar a pessoa, né? Só para forçar o pagamento. Não é assim. O pedido de falência, a gente vai falar sobre isso, é um protesto específico no cartório. Tá? Beleza? A gente já vai falar, pessoal, sobre essa temática. Tá? Mas o credor, de fato, indo para você não ficar sem resposta, ele pode sim, e ele tem um protesto próprio para isso. Tá bom? Então, bora lá. Vamos continuar aqui. Então, falência é isso, é esse tipo de procedimento. E lembrando que os princípios da falência, dois se destacam: preservação da empresa e maximização dos ativos. Tá? Lembrando, falência é diferente de fechar. Vixe, professor, como assim? Bora lá. Lei 11.101/2005. Bora abrir aqui. O artigo 141 da legislação, na verdade, ele vai trazer sobre a alienação e os bens e os ativos dos credores, né, na verdade. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é acerca da falência e do fechamento. Né? Essa diferença que existe, na verdade, é porque a falência é o procedimento que a empresa ela passa para que depois ela venha a fechar, propriamente dito. Porque tem gente que só baixa como é que se diz? A grade, né? O cara só baixa a grade, não, faliu. Não. Faliu é apenas a empresa que passou pelo procedimento de falência. Eu não posso chegar e falar assim, aquela empresa ali faliu. Tecnicamente, ela não faliu, ela fechou. Por quê? Porque a falência é um procedimento específico que a gente vai estudar. A empresa ela ingressa judicialmente, requer a falência, tá?
E aí a figura da massa falida, ela paga os credores. Então, a falência é algo bem diferente do fechamento. O fechamento é só você chegar, fechar e sumir do mapa. A falência não. A pessoa, ela cria uma massa falida, ela quer pagar, ela quer honrar os seus credores, tudo isso de maneira judicial. Tá? Beleza? Então, existem alguns pressupostos da falência ou requisitos para poder ingressar com o pedido de falência. O primeiro deles, né, é um material subjetivo, ou seja, primeira coisa, quem vai pedir a falência é um empresário, tá? Ou seja, tem que ser uma empresa, tá? Chamando a atenção para isso. Por que eu falo isso? Porque lá, lembra dos artigos, lá na recuperação judicial, quem poderia requerer recuperação judicial? Mesma coisa, o empresário ou a sociedade empresária. Aqui é do mesmo jeito, tá? Ou seja, partido político, plano de saúde, seguro, aquela galera não entra com um pedido de falência, tá? O sujeito ativo da falência é o mesmo da recuperação judicial, tá? Ou seja, tem que ser empresário ou sociedade empresária. Outro requisito existente é a figura da insolvência do devedor. Ou seja, eu não posso requerer a falência se minhas contas estão tudo ok, está tudo no vermelho, tudo no verde. Ou seja, é preciso que eu demonstre a minha insolvência. Eu preciso demonstrar que eu tenho mais débito do que crédito, assim dizendo. Eu preciso demonstrar que eu não estou conseguindo mais honrar com os pagamentos. Eu preciso demonstrar que eu vou morrer, propriamente dito, né? Assim dizendo, no âmbito empresarial, tá? E aí, por fim, o último pressuposto, assim dizendo, é uma sentença que vai decretar a figura da falência, tá? E aí, aonde que eu vou encontrar, professor, esses requisitos da falência? Lá na recuperação judicial, a gente lembra, a empresa tem que estar pelo menos 2 anos na ativa, não pode ter requerido recuperação judicial nos últimos 5 anos, não pode ter, só liberar aqui o acesso, não pode o sócio não pode ter respondido por nenhum crime falimentar, não é isso? Então, na falência, onde é que eu vou encontrar as características, professor? Lá na insolvência, no artigo 94. Então, ó, será decretada a falência o devedor que, 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos. Olha só que interessante. Então, para eu requerer a falência, eu tenho que ter uma dívida de pelo menos 40 salários mínimos. Então, para eu requerer a falência, primeira coisa que ele fala aqui, será decretada a falência do devedor que, primeiro, sem relevante razão, ou seja, sem nenhum motivo, não paga no vencimento uma obrigação materializada em título ou título executivo protestado, cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos. Então, professor, uma vez chegou uma empresa para mim, de segurança armada, que ele tinha um débito de 100 mil reais, praticamente, só de obrigação trabalhista. Eles não pagavam direito trabalhista. E ele queria saber se ele poderia requerer a falência. Aí eu disse, olha, pode, sem problema algum. A falência tem que ter pelo menos 40 salários mínimos, tá, de débitos. Tá aqui, artigo 94, inciso 1. Inciso 2. Executado por qualquer quantia líquida, não paga e ele não deposita e nem nomeia bens a penhora suficientes dentro do prazo legal. Ou seja, se eu entrar com uma execução contra uma determinada empresa, ela é nomeada, ela é citada para pagar ou depositar ou para nomear bens a penhora e ela não faz isso. Eu posso requerer a falência dela? Posso. Artigo 94, inciso 2. Professor, repete para mim, por favor. Bora. Vamos lá. Eu vou ingressar com uma ação de execução. Uma empresa, ela está me devendo 20 mil reais.
Menos de 40. Por que eu quero falar isso? Porque esses dois, ele é muito claro, ó, qualquer quantia. Então, vamos lá. Eu estou com uma dívida de 20 mil reais com a Nassau. Eu entrei com uma execução. Quantia líquida, 20 mil reais. A Nassau foi intimada para pagar. Não paga. Foi intimada para depositar. Não deposita. Foi intimada para nomear bens à penhora. Não nomeia. Então, o que eu posso fazer para forçar o pagamento? Pedir a falência dela. Com certeza, quando eu fizer esse protesto, embasado e protegido juridicamente, com certeza o Janguier vai mandar pagar a minha conta. Por quê? Porque ele não quer ser visto no mercado como uma empresa em falência. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas aqueles sucos Jandaia, né? Suco de laranja, suco de maracujá, né? Caju, né? O primeiro caju concentrado, né? O suco Jandaia, eles entraram com uma recuperação judicial lá em Pacajus, que é onde é o principal estabelecimento deles. E aí, pessoal, pouco tempo depois, não sei se vocês vão se lembrar disso, mas cerca de 2 semanas depois que o homem entrou com a recuperação judicial, já tinha um pedido de falência de uma conta que ele não tinha pago. Ou seja, o credor, ele viu que a empresa estava em recuperação, entrou com uma falência por uma dívida que ele não tinha pago. Aí esse processo correu à parte, quase virou falência, porque, na verdade, eles viram que a empresa sequer tinha sido intimada para o pagamento. Tá? Então, não houve essa ideia de pagar, ou de depositar, ou de nomear bem a penhora. Não teve essa participação. Então, o credor tentou se usar do artigo 94, inciso 2, mas não deu certo porque a Jandaia nunca tinha sido intimada para pagar. Tá? Então, eles conseguiram reverter e trazer para a recuperação judicial. Número 3. A empresa pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial. Opa, foi mal. Bora lá para o artigo 94. Deixa eu abrir aqui. Artigo 94 da Lei 1101/2005. Só abrir uma água aqui, pô. Calma aí. Será decretada a falência, né? 3. Quando a empresa pratica qualquer dos seguintes atos. Procede à liquidação precipitada dos seus ativos. Olha aqui, pessoal, acabei de falar. Aqui, no caso, a empresa está vendendo. Procede à liquidação precipitada dos seus ativos. A empresa começa a se desfazer do patrimônio. Olha só. Item B. Realiza, por atos inequívocos, ou tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade do seu ativo terceiro, credor ou não. Ou seja, esse item B é quando a empresa ela tenta simular, por exemplo, eu tenho uma empresa, aí chega lá o André e fala assim, Márcio, tu tá me devendo aqui, cara, 20 mil reais, tem que pagar. Eu falo assim, não, eu vou já pagar, calma aí. Eu ligo com o William. Cara, William, preciso da tua ajuda, ó, cara. O que foi? Rapaz, inventem um contrato que eu tenho que te pagar de urgência. Que eu tenho que mostrar para o André. Ou seja, eu vou inventar, vou simular um negócio existente para não pagar o credor. É isso que fala o item B. Então, esse tipo de prática fraudulenta, ela pode embasar o pedido de falência. 3. Transfere o estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem consentimento de todos os credores. Ou seja, eu vou entrar em falência, né? Ou seja, eu estou mal das pernas, na verdade, e eu pego a minha casa, a casa onde está a loja, e eu vendo para um terceiro, sem avisar para ninguém. Ou seja, porque eu já sei que lá na frente vão penhorar meu patrimônio. Então, item C, mesma situação.
Item simula a transferência do seu principal estabelecimento. Mesma coisa, com a ideia de burlar a legislação. Olha só, pessoal, analisando esses itens, você começa a observar, na verdade, aquilo que a gente já conversou. A falência, você não pode demonstrar, na verdade, nenhuma ideia de dolosidade. Não sei nem se existe essa palavra, acho que sim. Você não pode mostrar sua dolosidade. Você fazer tudo de maneira fraudulenta, como bem colocou aqui o William. Essa falência fraudulenta, essas práticas fraudulentas, elas são muito favoráveis para o pedido da falência, se dizendo. Então, qualquer tipo de situação de maneira fraudulenta, eu consigo, primeiro, pedir a falência, segundo, ir até nos bens dos sócios. Tá? Então, muito cuidado nessa parte da falência acerca dos pedidos, acerca desses procedimentos fraudulentos, tá? Porque esses pedidos fraudulentos, eles podem ensejar a uma desconsideração da personalidade jurídica ou podem ensejar um pedido de falência propriamente dito. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bora lá, continuar. Então, a gente viu aqui os requisitos, os pressupostos existentes acerca do pedido da falência. Tá? E aí, pessoal, a gente tem a fase pré-falimentar, ou seja, a existência desses pressupostos que a gente estudou. Por exemplo, 40 salários mínimos, e 40 salários mínimos, executado por qualquer quantia, não paga, não deposita e não nomeia bem a penhora. Ou então pratica qualquer tipo de ato fraudulento. Isso tudo já enseja o pedido da falência. E aí essa fase pré-falimentar, porque eu ingresso com um pedido de falência, uma petiçãozinha igual da recuperação judicial, só que no meio da recuperação é a falência, eu indico a existência de algum pressuposto desse, e aí, com a sentença declaratória da falência, ela pode denegar, ou seja, nega o pedido da falência, fala, não, você não vai falir, não. Você vai continuar aberto. Não tem sentido você falir. Ela é denegatória. Ou essa sentença declaratória de falência vai ser, de fato, declaratória. Por que ela é declaratória? Porque realmente ela vai declarar o pedido da falência e vai reunir os credores e começar, pessoal, a liquidação do patrimônio. Professor, o que é liquidação? Liquidação não é igual a liquidação da loja, não, que está botando tudo à venda, né? A liquidação do patrimônio é quando ele vai somar, vai transformar todo o patrimônio em um valor líquido. Quando a gente fala assim, a sentença ela está ilíquida, ou seja, não tem um valor propriamente dito. Então, por exemplo, só vocês entenderem, o juiz bota assim, condeno a parte contrária ao pagamento de danos morais. Ponto. Esse é um exemplo de uma sentença ilíquida. Ela houve uma sentença, foi condenada, mas enquanto? Não sei. O juiz botou aqui só para pagar em dano moral. Sim, mas quanto dano moral? Então, precisa quantificar. Então, o juiz vai consertar e falar assim, não, paga-se R$5.000 em dano moral. Pronto, agora ele quantificou. Ou seja, agora ele liquidou. Tá? Aonde você vê muito isso? Na justiça trabalhista. O juiz, ele bota assim, condena a empresa a pagar 13º, FGTS, 40% do salário mínimo do salário do FGTS, aquela coisa toda. Aí você, na empresa, fala, certo, quanto é para pagar? Quanto é que eu pago? Aí ele manda o processo para o setor contábil da vara, a vara ela vai liquidar a sentença. Ou seja, vai transformar aquela ideia abstrata num valor palpável. Então, quando eu falo aqui liquidação do patrimônio, é porque eu vou contabilizar todo o patrimônio na empresa e transformar num valor em espécie. Tá? E é isso que vai acontecer.
quando ocorre a sentença da falência, ela vai declarar que, de fato, existe ali uma falência, e, segundo, vai reunir esses credores com a liquidação do patrimônio. Então, agora você já sabe que é liquidação do patrimônio. Ela vai somar todo o patrimônio e quantificar. Vai falar, olha, todo o patrimônio da empresa X é de 5 milhões de reais. Pronto, ela quantificou, certo? A ideia da falência. Beleza? Tranquilo? Então, a sentença declaratória de falência, ela vai agir dessa forma acerca aqui da liquidação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Muitos sócios começam a blindar seus patrimônios. Perfeito, Luiz. Isso ocorre demais, né? No processo de falência ou de eventual algo nesse sentido, a empresa, volta e meia acontece isso. Os sócios eles começam a se desfazer do patrimônio, começam a vender, né, um caminhão, começam a vender, sei lá, muda o nome, bota no nome do primo, bota no nome de uma esposa que ele não é casado. Então, esse tipo de situação, como forma de se desfazer do patrimônio ou blindar o seu patrimônio, tem que se analisar caso a caso para ver se houve algo doloso, para ver se houve uma prática fraudulenta. Porque sendo uma fraude, sendo algo para tentar maquiar, para tentar ludibriar, para tentar se escapar do pagamento da dívida de maneira dolosa, aí essa prática ela é uma prática fraudulenta e, portanto, isso pode até gerar um crime falimentar. Tá? Então, quando uma empresa está em falência, pessoal, é bem complicado a gente trabalhar até com a questão do patrimônio, porque qualquer coisinha que a gente faça pode ser declarado um crime falimentar. Tá? E alguém ia falar alguma coisa que eu acabei cortando? Ô, Márcio, sou eu de novo. Teve um amigo meu que ele disse o seguinte, ele vendeu um apartamento dele porque estava falindo. E ele vendeu esse apartamento dele. Ele me falou que, mesmo vendendo, caracterizou uma fraude e o juiz entraram lá para poder executar o apartamento, mesmo já estando no nome de outra pessoa. Perfeito. Tá aí. Tá o exemplo que o William disse. E esse exemplo, William, a gente vai estudar bem aqui, como eu estava te falando, ó, que é aquele que a gente chama mais na frente. Eu acho que daqui a umas 2 aulas, provavelmente, a gente vai estudar isso aqui, ó. O termo legal da falência. Ele vai puxando, cara, tudo que a pessoa fez, né? Se ela se desfez do patrimônio, se ela vendeu alguma coisa, o que ela fez. Aqui no caso do amigo, ele se desfez, ele começou a vender o patrimônio dele. Então, nesse caso, o juiz ele nega tudo que aconteceu, ele vai atrás, ele vai puxar de fato, né? Deixa eu só encerrar aqui para ficar aparecendo aqui, calma aí. Pronto, para aparecer. Então, perfeito. Essa prática, ela de fato, ela existe e o juiz ele vai fazer isso para evitar que haja desfazimento do patrimônio e, portanto, os credores deixem de receber. Né? Então, esse tipo de situação é muito comum, realmente, tanto o desfazimento, quanto também o juiz parar tudo, não deixar aquele tipo de negócio jurídico acontecer. Oi, Janice, pode falar. Boa noite. Mas, assim, professor, no caso do que o seu William falou, a pessoa que comprou o imóvel, ela vai ter prejuízo? Não, aí nesse caso, o que vai fazer? Esse imóvel que foi vendido, ele não poderia ter sido vendido. Ah, eu comprei o apartamento, e agora? Meu prejuízo. Aí agora você vai entrar com uma ação de reparação de dano moral contra a pessoa que lhe vendeu. Porque ela lhe vendeu um imóvel na qual ele não poderia. Então, provavelmente, esse amigo do William poderia até responder um processo de dano moral da pessoa que ele vendeu. Tá? Então, ela não vai ficar também nesse prejuízo, nesse sentido. Porque o desfazimento ele vai ocorrer. Por quê? Porque o bem, na verdade, o negócio jurídico, ele já nasceu com um vício. Por quê? Porque o bem, ele não era um bem possível de venda.
porque era um bem de patrimônio de empresa que estava em processo de falência. Então, a pessoa que comprou o apartamento, ela tem o direito de ser reparada pelo seu dano contra aquela pessoa que vendeu. Beleza, Joselice? Tá ótimo, obrigada. Show! Então, bora lá, deixa eu voltar aqui. Vamos aí. Pronto, estão vendo aí? Tá tudo certo aparecendo? Se estão conseguindo ver, dá só um feedback aí. Tá ok. Ok? Pronto, tá vendo aqui agora aqui no chat. Beleza. Então, pessoal, para a gente hoje já até pensar em caminhar aqui para encerrar nossa aula, porque senão a gente avança muito no conteúdo, tá? Mas, para eu poder ingressar judicialmente com pedido de falência, eu tenho que analisar, como eu disse, se aquela empresa, ela é uma empresa ou sociedade empresária, tá? E detalhes importantes, devedores empresários, ou seja, a empresa, pessoal, ela deve estar regularizada. A empresa que ela é irregular, ela não pode pedir a falência. Tanto que isso é um benefício de quem se inscreve na junta comercial, de quem se regulariza. É você ter acesso ao pedido da recuperação judicial ou da falência. Tá? Assim como na recuperação judicial, esta lei, na verdade, a falência, ela não se aplica à empresa pública de economia mista, instituição financeira, crédito, aquela coisa toda que a gente já estudou na RJ, que a gente já estudou na recuperação judicial. Mesmo jeito, tá? E aí, a pergunta que o William me trouxe hoje no começo da aula. Artigo 97. Quem é que pode pedir a falência? 4 tipos de pessoas. O próprio devedor, qualquer credor, algum cotista ou acionista, ou seja, se for uma empresa de sociedade, né, onde haja ali um estatuto social, ou cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante. Então, no caso, vamos supor, a empresa seja um empresário individual, ele venha a morrer, o dono da empresa, o cônjuge ele pode pedir a falência, cônjuge sobrevivente. Ou qualquer herdeiro, sei lá, morreu o pai e a mãe, só ficou os meninos. Eles podem pedir a falência? Podem. Tá? Ou então não ficou nem cônjuge, nem herdeiro. Então, um inventariante nomeado, ele pode requerer a falência e aí entrar com o pedido de falência. Tá? Então, quem pode requerer a falência? A própria empresa, qualquer credor, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro ou inventariante, ou então um cotista ou acionista da empresa. Tá? Então, pessoal, deixa eu fechar aqui. Só ver aqui a pergunta de vocês. Calma aí. Pronto. Entrarei com a tutela de urgência na natureza cautelar para resguardar os bens. André, esse era o caso que a gente estava conversando, não era? Acho que era isso. Aí estava naquele bate-papo, né? E eu não tinha visto essa tua mensagem. Pronto. Show de bola. Naquele caso ali, só retomando, né, do amigo do William, né, que vendeu, né, o imóvel, de fato, aquele bem que ocorreu ali, na verdade, ele é um bem já maculado de vício. Então, se porventura você vendeu aquele apartamento sabendo que a empresa estava em falência, quem comprou o imóvel, ele pode requerer depois uma reparação de dano, porque aquele prédio, aquele apartamento que for, ele vai ser desfeito aquele negócio jurídico, porque ele foi um negócio jurídico com vício, tá? E aí ser enviado, assim dizendo, para o procedimento judicial, tá?
Então, pessoal, por hoje eu não vou esticar mais, porque faltam uns 20 slides, mas temos aí 4 aulas praticamente. Então não adianta também esticar muito, tá? Mas por hoje a gente vai fechar por aqui. Então, falência é esse primeiro passo que a gente está estudando, tá? Essas primeiras medidas é quando a empresa, de fato, ela não mais funciona. Então, o que a gente viu na nossa aula de hoje? Quem pode pedir? O próprio credor, a própria empresa, o credor, herdeiro ou consobrevivente ou inventariante, ou então qualquer acionista, ou cotista, se for cota. Então, essa galera, ela pode requerer a falência, ela pode entrar com pedido de falência, e para isso ele vai ter que demonstrar a insolvência, tá? E para demonstrar a insolvência, eu preciso mostrar que ela tem débito maior de 40 salários mínimos, ou que ela não pagou uma dívida que ela foi citada, intimada para pagar, ou depositar, ou para nomear bens a penhora, tá? Então, eu tenho que demonstrar isso no âmbito do processo da falência. E detalhes importantes, lá na recuperação judicial, os requisitos, eles eram cumulativos. Aqui na falência, não existe. Bastando um daqueles, ou seja, dívida maior de 40 salários mínimos, ou uma dívida líquida que ela não pagou, né? Eu tendo isso, já posso requerer a falência, tá? Não é cumulativo como é na RJ, como é na recuperação judicial. Beleza? Tranquilo? Então, na nossa próxima aula, pessoal, a gente vai continuar essa temática da falência, tá? Vamos falar sobre como é que vai funcionar a questão da divisão, como é que ele vai ver esse patrimônio sendo desfeito, tá? O termo legal da falência, que a gente vai falar sobre isso, tá? Não vou esticar muito, porque senão a gente vai adiantar muita matéria. Eu prefiro que vocês leiam com calma a doutrina, vai lendo livros que a gente está usando como bibliografia básica, como o André Santa Cruz, o Fábio Doa, né? Essa galera. Então, vai usando a doutrina, vai dando uma lida, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse nosso conteúdo. Tranquilo? Show de bola! Lisandra, valeu, grande William, Gleice, pessoal. Então, qualquer dúvida, vocês têm alguma dúvida, na verdade? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tem um grupo no Zap, pode perguntar, tem meu número, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida. Estou sempre à disposição de vocês. Essa aula está sendo gravada, vou encerrar agora, tá? Um momento.